Bruno Playhard, dono do time mais popular do Brasil. Bruno Playhard! E para esse bate-papo com o Bruno, eu chamo a Daniela Galo, CEO da Warrior, Pablo Miziawa, jornalista, e sejam bem-vindos. Tá com a gente, é isso? Tá com vocês, Opa! agora é com vocês, hein? Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença. Daniela, obrigado, Bruno, por interromper suas férias para estar aqui com a gente hoje, é isso? Não, cheguei ontem de madrugada, tô meio que vivendo em outro horário ainda, para essa manhã fresca aqui de São Paulo, né? Me surpreendi, tá complicado, mas aqui tá tranquilo pelo menos, né? Isso aí. Dani, eu faço as honras? Como é que a gente faz? Pode começar. Vamos lá, gente. Então, vamos começar esse papo com o Bruno Playhard, um cara que eu já conheço. Quem acompanha o mercado de games hoje no Brasil não tem como não conhecer, é uma figura onipresente faz um tempo. Mas muita gente que só escuta falar seu nome, Bruno, não sabe, né, de onde você veio, assim, como essas coisas acontecem, né? De repente, nós temos vários influenciadores no mundo dos games que as pessoas não sabem exatamente como começaram, como chegaram lá. Eu tinha preparado uma pergunta aqui a respeito de profissão, né? E hoje é difícil até definir qual é a tua profissão dentro do universo dos videogames. Como é que você se define hoje como profissional, já que você começou como um fã de videogame e hoje, olha onde estamos aqui. Então, tenta contar pra gente um pouco dessa trajetória aí. Como é que era o Bruninho, que jogava videogame quando moleque, e agora o empresário? Então, quando eu comecei a olhar para o mercado de um jeito diferente, eu era um gamer muito assíduo, então jogava muito. Eu era aqueles adolescentes que passavam 13 horas por dia na frente de um computador, nas férias, né, claro. 13 horas. E isso na época que a internet era discada, né? Então, final de semana, feriado ou de madrugada era mais barato ali, eu ficava o dia inteiro conectado, testando todos os jogos ali, no computador do meu pai, né, na minha casa. E quando eu tive a chance de escolher o que eu queria cursar na faculdade, eu estava bem perdido. Então, de um lado eu tinha meu pai, que é professor universitário de engenharia civil, né, hoje em dia já é aposentado, mas ele dava aula há mais de 30 anos, e ele tinha aquele quê ali de querer que eu seguisse a engenharia, que era um mercado muito em alta, falavam muito bem disso. Na família eu tinha também advogados, dentistas, profissões muito tradicionais. E aí eu olhava assim, eu falava, pô, beleza, eles têm uma condição de se manter ali, de ajudar em casa, pode ser um caminho legal. Quando eu penso em trabalho, eu imagino que tem que ser algo chato, né? Naquela época eu pensava isso. Pô, tem que ser algo assim que a gente vai, cumpre, e depois chega em casa, a gente só estava lá para ganhar o dinheiro para gastar depois na diversão, né, no lazer. E aí eu decidi escolher ciência da computação, cara, porque eu olhei e falei assim, pô, eu gosto tanto de ficar no computador. Nessa época eu já me arriscava em algumas coisas como fazer um blog, programar alguma coisa ou outra ali dentro da internet. Falei, cara, ciência da computação deve ser legal. Eu posso fazer jogos, quem sabe, fazer um aplicativo. Na época estava super em alta os primeiros aplicativos que explodiram, assim. Então, tipo, sei lá, Uber, o Airbnb, todo mundo falava, pô, próxima pessoa que acertar e fizer um, vai se dar muito bem. Aí eu falava, cara, tem tudo a ver comigo, vou entrar, né? Daí eu entrei e me surpreendi de novo, que ciência da computação não era bem assim. Era muita matemática, muita física. Eu cheguei a me formar na Universidade Federal de Viçosa, mas não foi nem um pouco perto do que eu imaginaria para a minha vida.
e eu descobri que eu não gostava tanto. Mas, no meio dessa graduação, eu consegui começar a produzir vídeos no YouTube. Então, meu blog já me ensinou bastante sobre otimização de mecanismos de busca, sobre editorial de conteúdo, como colocar um conteúdo na internet, editar um vídeo, editar uma foto. Então, eu comecei a produzir vídeo no meu primeiro ano de faculdade, falando sobre games mobile. E, coincidentemente, né, games mobile começaram a crescer muito a partir daquele ano. E aí eu surfei todo esse crescimento, sempre pensando no que eu poderia fazer como próximo passo. E aí mudei o jogo que eu focava no meu canal, mudei a rede que eu produzia conteúdo, porque as redes sociais vão aparecendo. Fui sempre tentando me manter relevante. E, eventualmente, comecei também a empreender. Então, eu comecei a fazer projetos que se tornaram empresas, com o objetivo de ter uma longevidade maior na minha carreira como produtor de conteúdo digital. Aí foi nisso que surgiu a Loud, algumas outras ideias. Mas foi um pouco disso. Assim, hoje, você perguntou como eu me defino. É bem complicado, porque até hoje eu gosto de produzir conteúdo sobre games. Eu acho que você não precisa de separar a pessoa que é gamer da pessoa que trabalha no mercado tradicional, que é empresário, que está como executivo de uma empresa. Não, pelo contrário, tipo, você pode jogar, você pode ter um hobby de produzir conteúdo, você pode se divertir com isso. Isso pode ser relevante para o seu trabalho principal também, que é onde você dedica mais tempo. E hoje eu fico meio que transitando nessas áreas aí e tentando me redescobrir sempre, né, também. Sempre amadurecer, evoluir. Os anos vão passando, o que eu gosto muda, o que meu público gosta muda, meu público vai ficando mais velho também. Então, esses são alguns dos desafios aí hoje em dia. Eu vou fazer mais uma pergunta para o Bruno, que é uma curiosidade pessoal minha. Muitos criadores de games tradicionalmente jogam em console, jogam em PC, e eu acho que um dos motivos pelos quais você teve essa ascensão e hoje tem essa permanência, porque você sempre focou no celular, no mobile, né? Você gosta de jogar no celular, não apenas você seguiu a tendência, você já gostava de jogar, né? E tem essa questão do papel hoje do celular, do portátil na vida do brasileiro. Tem mais celulares em atividade do que seres humanos nesse país, né? Assim como bois também, né? Tem mais do que humanos, mas enfim. Você focou no celular e as pessoas hoje tendem a pensar que jogar no celular, pelo menos alguns anos atrás, era coisa de criancinha, né? O pai dá o celular para o filho e tal. E você, como um adulto, já jogava no celular e resolveu focar os seus esforços ali. Por que isso e como você conseguiu isso? Porque a gente sabe que é difícil de jogar no celular, principalmente para adultos que estão acostumados com essa interface da tela, com o controle. Não, boa, boa. Esse tema é um dos temas que eu repenso muito, eu tive muitas oportunidades de pensar nisso nesses últimos 10 anos, porque a verdade é que naquele momento eu não tinha planejado que games de celular iam explodir, que ia ser a maior tendência hoje, era 9 anos atrás. Então, qual que era o momento para mim lá? Cara, eu estava na faculdade, eu tinha virado essa chave de não conseguir mais ficar horas na frente do computador jogando, porque eu estava na aula, estava indo para a faculdade, no intervalo entre aulas. Começou a se tornar muito complicado, ali em 2013, 2012, e, ao mesmo tempo, começaram a surgir alguns aparelhos mais acessíveis que já rodavam jogos melhores. Porque antes dessa época, os jogos eram bem limitados. Você jogava um jogo ali no Nokia, num Motorola antigo, e não era uma experiência tão imersiva, não era nem online os jogos. E aí, quando os smartphones começaram a chegar, e eu reparei que isso era uma porta para eu poder jogar de onde eu estivesse, então estava na faculdade, estava jogando, no intervalo, não na hora da aula, né, no intervalo da aula, eu comecei a ver que assim, pô, isso faz muito sentido para mim. E aí eu comecei a pesquisar os vídeos na internet para ver dicas e ver como melhorar, que eu sempre assisti muitos outros influenciadores, e eu não encontrava. Eu olhava assim, eu falava, cara, tem um canal no Brasil, ele tem 7 mil inscritos, enquanto os outros canais de outros jogos têm 1 milhão, 2 milhões. Por que não tem ninguém fazendo? E aí eu olhava e começava a pesquisar os vídeos em inglês. E em inglês já estava uma tendência maior ali, tipo, beleza, tem influenciadores maiores, com milhões de seguidores. Aí tá. Aí quando eu comecei o meu canal, eu postei uma série de vídeos, 6 vídeos na primeira semana, de jogos variados. E eram jogos super em alta. Na época estava lançando o Watch Dogs, um jogo que estourou muito.
o The Witcher estava também em alta. Se eu não me engano, o Clash of Clans já tinha lançado há um tempo, mas estava começando a entrar realmente no momento ali. E o que me surpreendeu foi que o jogo que mais cresceu, o vídeo, né, que mais cresceu ali de todos que eu postei, foi o do Clash of Clans, que na minha cabeça era um jogo que, tipo, menos gente estava jogando e consumindo do que os outros. Só que aí eu lá com 18 anos, né, eu percebi o seguinte, eu percebi que havia uma demanda para aquilo, que talvez era um mercado que não estava sendo explorado e que eu poderia ser pioneiro naquilo. Quando eu percebi aquilo, eu não fiz mais nenhum vídeo de outros jogos, poderia ser o jogo super em alta que todo mundo estava comentando sobre, e eu foquei nos jogos de celular. E eu acho que esse mindset, até hoje, ele me acompanha muito, assim, de não estar olhando para o que está em alta naquele momento, porque muitas vezes até você tentar adentrar e se posicionar ali já passou, já está atrasado e outros já foram à frente. Mas quando eu comecei com jogos de celular, eu reparei que ali era um caminho que eu poderia seguir. E aí eu fui investindo nisso e foi crescendo exponencialmente em paralelo com como o mercado de games de celular cresceu também. E hoje é destaque não só no Brasil como no mundo. E eu lembro quando tudo era só mato, assim, né? Então é bem legal acompanhar isso. Bruno, bom dia a todos. Bom dia, Bruno. Bom dia, Pablo. Dá para perceber que você foi um jovem muito curioso, né? E sempre buscou aí uma alternativa, até através da criatividade, né? Como é que você vê a perspectiva daqui para frente, né, desse universo gamer e de toda essa comunidade, não só da sua carreira, do ponto de vista criativo? Como é que você usa a criatividade hoje no seu dia a dia? Como é que você enxerga ela daqui a um tempo? Aqui eu sei que é até complicado, eu sei que tem muita gente muito criativa aqui nesse evento, né? Pessoas referências aí que trabalham nisso e concorrência aqui tá boa. E assim, uma coisa que na minha vida eu sempre reparei é que eu nunca fui a pessoa genial em nada. Eu nunca fui tipo, o melhor nem na escola e eu nunca fui o melhor jogador de games mobile e eu nunca tive as melhores ideias de vídeo, mas eu acho que a constância me trouxe muito até onde eu tô hoje, sabe? E aí, como eu vejo criatividade? Eu acho que a criatividade ela acaba sendo uma soma de várias pequenas atitudes que você lida no dia a dia de uma forma inteligente, assim. Então, existem coisas que, pelo menos eu, no meu processo criativo, uso para dar um start ali nas minhas ideias, para que eu consiga ter ideias que são impactantes para a comunidade. Isso envolve desde pesquisa, então eu sempre estou olhando muita referência, estou sempre olhando o que os gringos fizeram para copiar do jeito abrasileirado, isso é importante, mas sempre olhando dados também, porque o meu próprio canal e as próprias redes sociais e vários relatórios que a gente tem acesso, eles fornecem vários dados que ajudam você a direcionar muito para onde que você quer ir com o seu projeto de conteúdo, ou a sua campanha, ou a sua rede social, e isso me ajudou muito nos últimos anos, assim, para você ter noção, assim, tipo, o meu trabalho de TCC da faculdade, eu já me importava tanto com isso que eu fiz um site onde ele analisava meu canal e ele mapeava o que estava dando certo ou não através de visualizações, número de comentários, o sentimento dos comentários. Isso foi muitos anos atrás. Hoje em dia o Analytics faz isso já tudo no YouTube. Na época não fazia, eu sentia falta disso. Então eu queria saber como que o meu próprio público ia me dizer o que fazer e não eu ter que ficar testando e virando muito 90 graus para errar mais. Eu queria estar sempre indo na direção certa, por mais que não seja algo tão inovador assim, mas que cada dia eu conseguisse colocar um tijolinho a mais em cima daquela constância de conteúdo. E isso deu muito certo, assim, eu acabei percebendo. Eu conheço muitos influenciadores, como eu tenho contato com esses influenciadores ao longo de 10 anos, que são extremamente artísticos e têm um processo criativo muito diferente, que às vezes nem abrem ali o painel das redes e não olham para isso, e tem uma ideia genial e posta lá em milhões de acessos e dá super certo, todo mundo comenta. Mas como eu não tive esse talento, eu tive que pensar outras alternativas que hoje eu vejo que são mais o senso comum no mercado de influenciadores. As pessoas que eu conheço, considerados youtubers ou tiktokers, são pessoas extremamente aficionadas em ficar olhando os relatórios e a performance de tudo que eles fazem para saber para que caminho ir e também pesquisando muito no país e fora para entender como que a própria comunidade e o público está se comportando na internet, sabe? Isso é o mais importante para mim, eu acho. Entendi. Então, é muito sobre tentativa e erro, né? O sucesso não é por acaso, não é só ter uma ideia e se colocar de pé.
Como é que você enxerga essa relação, né? Você tendo aí o dedo no pulso do teu negócio, né, da tua carreira, e conhecendo tão bem essa comunidade, como que é essa relação junto ao anunciante, né? A marca que quer se aproximar de você, você consegue ter essa liberdade de também mostrar por expertise ou por aprendizado o que funciona, o que não funciona? Como é que é quando a marca te dá essa facilidade de ter um pouco mais de confiança em sugerir coisas? Eu acho muito legal esse tema, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com centenas de marcas nos últimos 10 anos aí como produtor de conteúdo, e aonde eu consegui causar mais impacto foi depois que eu comecei a ter um maior contato com as maiores cadeiras das empresas, das agências, porque daí a gente conseguiu realmente fazer uma ponte entre os dois mundos, assim, que eu sentia que era algo que faltava muito quando eu comecei. Quando eu comecei, eram as primeiras campanhas com influenciadores rolando, então eu era abordado de formas muito diferentes, com mensagens estranhas para passar às vezes, muito limitado em como criar junto, em como adaptar o conteúdo, e os resultados nem sempre eram os melhores, mas a gente ia fazendo, ia tentando, porque já era uma conquista muito grande ter uma marca querendo trabalhar com você naquela época. Hoje em dia, a gente consegue, junto com as agências, com as marcas, sentar e falar, pô, eu vivo isso 24 horas, o que o público está olhando, o que o público está consumindo, é isso. O jeito que eles querem olhar para uma marca como a sua é esse. E aí, assim, a gente consegue ver impacto e ver realmente coisas grandes acontecendo. É claro que a gente não vai abrir mão de tudo que ele está construindo lá, né? A marca, ela tem indicativos que eles precisam alcançar todos os anos, eles têm políticas que eles precisam comunicar, eles têm don'ts que eles não podem fazer de nenhuma forma, e a gente tem que ser fiel a isso. A gente é um parceiro das marcas. E quando eu entendi isso, eu consegui realmente tirar vários interlocutores do meio e ir para realmente explicar o que eu vivo para quem toma a decisão, eu transformei esses e-mails que chegavam para mim querendo fazer algo e dando resultado ruim em patrocínios hoje junto à Loud, que se assemelha a patrocínios de times de futebol, em número de entrega, em valores, em resultado e em mudança no final do ano também no resultado das empresas. Então, eles conseguem atingir KPIs e serem mais relevantes dentro do ecossistema gamer de uma maneira que antes isso não acontecia. Então, todo mundo foi aprendendo, os dois lados foram evoluindo e hoje esse consenso aí, essa união é o que faz dar mais certo, assim, na minha visão. Bruno, você mencionou que 10 anos atrás você estava começando, tudo era mato, e eu imagino o que o Bruno, de 10 anos atrás, pensaria ao ouvir você falar hoje, como um empresário com todo o linguajar, que entende o que uma marca quer, né? Provavelmente, quando você começou a fazer seus primeiros vídeos e pensar, isso aqui pode ser legal, talvez você nem imaginasse onde você poderia chegar, provavelmente não, mas também que você talvez tivesse essa capacidade de gerar negócio, de conversar de igual para igual com uma marca, por exemplo. E eu imagino também que naquela época você trabalhava sozinho, né? Você fazia tudo sozinho, você sabia as ferramentas e foi tentando, como a Dani falou, tentativa e erro até chegar nos formatos que você começou a ser percebido. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa ideia de, para começar, você tem que ter a atitude de começar sozinho. Nem sempre você vai ter toda essa equipe para te ajudar, e você não tinha isso 10 anos atrás, você também era cru, você não sabia como funcionava o mercado, você não sabia como funcionava uma relação de anunciante, né? Então, como é que foi para você aprender isso? Foi bater muito a cabeça, ou foi, de repente, alguém te ensinou, você teve um coach para te dar um curso de negócios, como é que foi? Não tive coach. Eu sempre fui muito curioso e até um pouco intrometido desde muito cedo na carreira. Então, quando eu era apenas influenciador e eu tinha a oportunidade de estar num evento como esse, sentado, assistindo, ir numa BGS, que é a Brasil Game Show, ou ir numa viagem convidado por uma desenvolvedora de jogos, eu reparava que enquanto todo mundo estava no mesmo lugar, às vezes, olhando e sendo passivo em relação à informação, eu tentava ir além. Então, eu não queria ser só convidado para o evento, eu queria saber quem me convidou e perguntar, como é que está sendo a visão dele para o meu conteúdo, para o jogo, para o Brasil. E isso foi me colocando muito num lugar de
quase que consultor assim, ou formador de opinião para as pessoas que estavam trabalhando comigo, porque eu nem sabia, mas todo mundo acha super legal ter um contato com o influenciador, porque ele entende a comunidade, ele sabe trabalhar com isso. Eu fui percebendo isso com o tempo. Eu que achava muito legal ter o contato com um cara de marca, um cara de desenvolvedor, um cara de agência. Então, eu sempre me forcei muito a fazer isso, e isso foi me educando bastante no lado corporativo, assim como projetos que eu tive a oportunidade de participar durante, sei lá, meses e anos, que me trouxeram uma expertise mais do backstage, de olhar como que tudo funcionava. Até 2017, 2018, eu era só um canal. Beleza, eu tinha meu contador ali, meu advogado, mas eu fazia minha miniatura do vídeo. Eu, às vezes, editava o meu conteúdo. Parei de editar em 2018. Fiz a Loud em 2019. Então, assim, às vezes as coisas mudam muito rápido em mindset, que era o que eu fazia lá desde o início, só que, ao mesmo tempo, eu não sabia escalar o negócio de nenhuma maneira. Eu estava ali há 6 anos já, batendo com a cabeça na parede, sendo muito conectado, tendo uma visão muito boa, mas eu não conseguia virar a chave em como que aquilo pode se tornar em algo maior ou em algo que vai deixar um legado aí, que quando eu não estiver mais fazendo vídeo, já estiver mais velho, bem mais velho, né? Velho já estou um pouco, mas quando estiver bem mais velho, vai permanecer, vai perdurar. Então, esses foram os principais desafios, assim, sabe? E se eu pudesse olhar no passado, eu tinha, desde novo, um indício que eu sempre fui um cara muito curioso e que eu ia conseguir fazer algo diferente, só que excedeu todas as minhas expectativas, assim, tipo, eu vim de uma cidade do interior, né, 70 mil habitantes, e eu imaginava que eu ia conseguir me formar e ia, sei lá, estar trabalhando numa empresa legal de jogos, algo assim, e quando eu vejo, assim, a história, onde que tudo foi me levando e também os fracassos que eu tive no meio do caminho, é muito gratificante, cara. Então, é uma coisa que me surpreenderia no passado. Dani, vamos aproveitar o gancho que ele citou a Loud. A gente tem um vídeo para mostrar sobre a Loud, certo? Boa. Temos o vídeo aí? Tem um torcedor da Loud ali, camisa da Loud. Então, boa. acho que é a hora da gente entender o que é a Loud, como tudo mudou na sua vida. Vamos lá? O que é ser Loud? Não é apenas hype, tudo é um amor. Uma família que está contigo, independente do que for. Tanto em momentos felizes como em momentos de dor. O peito arde, o sangue vibra no lado de cada torcedor. Profunda, mais do que uma org que não se afunda. Ter vocês conosco é muito mais do que uma ajuda. E o que é ser Loud? O que é ser Loud é ter raça no coração. Focado no sonho, esquecer a distração. Sei que no seu passado você pediu oportunidade. E daqui pra frente, você descobre o que é ser Loud. Sejam bem-vindos oficialmente à baguncinha! Grande campeã brasileira! A Loud é campeã brasileira de League of Legends! Pra cima! A gente tá no Mundial! A Loud é campeã do mundo, campeã do Champions! Muito obrigado para toda a comunidade brasileira. Já não esperava nem um segundo. Teve o terceiro. Céu, troca, robô, Chinos. O vencedor é Loud! Of Esports Team of the Year is Loud from Valorant! Nós somos laudável. Sim, caraca, receba! Valeu. Ô Bruno, às vezes as pessoas me perguntam o que é Loud e eu não sei responder, e eu falo que Loud, para mim, parece que é um estilo de vida. E é assim que eu vejo as pessoas que seguem a marca e que se identificam, parece que elas vivenciam aquilo também. É mais do que torcer para um time. Sei lá, não é uma banda que eles gostam, é um outro negócio. Eu queria que você tentasse explicar como isso surgiu e o que isso se tornou. Certo. Sempre que eu vejo esse vídeo eu acho muito legal e ele está desatualizado, que foi feito no começo do ano, então do ano que vem eu acho que vai ser muito bom também. Tem acontecido umas coisas muito incríveis. E quando eu comecei, basicamente a visão que eu tinha era que o mercado de esportes era algo muito amador. O jeito que era feito no Brasil, para mim, era muito amador. E não amador assim de as empresas serem ruins, mas que poderia ter um toque de conteúdo que não tinha, e talvez eu conseguiria fazer baseado na bagagem que eu tive de conteúdo nos 7 anos para trás, que eu estava já trabalhando como influenciador. E aí eu olhava para o mercado de esportes da China, da América do Norte, da Europa, e falava, velho,
eles estão muito à frente. Tipo, nos Estados Unidos tinha a FaZe Clan, que era gigante e estava trabalhando de uma forma muito grande. Na China, os jogos mobile já estavam pagando premiações de $1 milhão, com mais de 1 milhão de espectadores em transmissões de campeonatos. Eu falava, velho, isso no Brasil acaba chegando em algum momento, uma hora ou outra vai chegar. E aí eu olhava para as organizações do Brasil e tinha algumas muito legais, mas o que eu sentia que eu podia agregar muito, ninguém estava fazendo, que era a parte do conteúdo. Conversei com alguns amigos meus que eu tive contato através de trabalhar em projetos passados. Então, aquela história de ser intrometido, de ir atrás, de conversar, teve um momento que foi muito marcante, cara, que eu lembro que teve um jogo que estava sendo divulgado em alguns canais americanos de games mobile. E aí eu olhei aquele jogo e falei, velho, esse jogo encaixa muito no meu canal. Fui no site do jogo, peguei o e-mail de contato, eu mandei uma mensagem querendo divulgar o jogo deles por e-mail de contato do site, que era um e-mail de suporte ainda, não era nem um e-mail de ninguém do marketing, né? Mas acabou que alguém viu que o meu canal era grande lá dentro e redirecionou isso para um brasileiro que estava fazendo estágio na empresa na época e tinha 18 anos, morava nos Estados Unidos, que era o Jean, que hoje é meu sócio na Loud, e a gente ficou super amigo desde então. Ele fez a parceria comigo, foi uma das parcerias que teve mais resultado para ele dentro da empresa, ajudou ele a crescer dentro da empresa e ajudou a crescer meu canal também, porque eu tive um investimento bem legal na época. E depois disso, cara, passaram-se 3, 4 anos, a gente se conheceu pessoalmente nos Estados Unidos, a gente estava num restaurante lá na Disney, e aí eu estava contando para ele essa história, falando, cara, esportes é tão grande aqui nos Estados Unidos, né? Olha os caras da FaZe, olha como é que é na Europa, e no Brasil não tem ninguém que está trazendo essa pegada do conteúdo. Aí ele falou, pô, bora fazer? Aí eu falei, mano, como assim, tipo, bora fazer? Não, imagina, como é que faz isso, cara? Tipo, tem que ter grana, tem que ter funcionários e tal. Ele falou, não, pô, eu tenho uma bagagem aqui boa do que eu já trabalhei numa empresa aqui no Vale do Silício, que era essa empresa desse jogo. Eu consigo ajudar você na parte da operação, você toca a parte do conteúdo do marketing, a gente faz acontecer. Ele trouxe mais um cara que era o mentor dele da empresa lá para ser sócio também nosso, que é o Matt, que é um canadense, é um vietnamita que mora no Canadá. E aí a gente começou a Loud, nós três juntos, uma câmera na mão, eu estava morando no Rio na época, e foi um estouro, cara, porque era um momento que o cenário de games mobile no Brasil estava muito em alta, era pré-pandemia, tinha um jogo chamado Free Fire que estava causando um impacto absurdo. Todo vídeo do meu canal estava postando em 24 horas 2 milhões de views, e aí a gente lançou o time do Bruno, né, o time do PH, e deu muito certo. Tipo, na primeira semana o canal bateu 1 milhão de inscritos, que era muito difícil para a época. No primeiro ano de 2019, a gente foi o canal que mais cresceu do YouTube do mundo, então a gente saiu nas listas, lá nas premiações do YouTube, e o público simplesmente adorou. Tipo, todo mundo concordou com a minha tese de que, tipo, faltava uma veia de conteúdo para o cenário de esportes. E o que a gente fez foi, a gente contou como que as pessoas poderiam se tornar jogadores profissionais, como que era essa jornada desde o dia zero, como que, em comparativo às outras organizações, os torcedores só viam os caras jogando lá no dia do campeonato, igual teve vários momentos aqui no vídeo, levantando a taça e tal. Todo mundo achava que era algo super distante, pô, tinha que ser 1 em 1 milhão para estar ali. A gente pegou 5 pessoas que só jogavam Free Fire, que não tinham histórico nenhum, não tinham nem página no Instagram, e começou a fazer meio que um mini reality show ali no canal, mostrando desde o dia que eles assinaram o contrato, vieram treinar em São Paulo, vieram morar junto, participamos da primeira competição. Daí o público, tipo, o conteúdo traça o resto, né, da história. Então a gente continua tentando manter essa veia até hoje, bem focado em conteúdo, em construir marca, estar próximo do público. E aí, claro que abrimos para mais verticais. Hoje não é só um jogo mobile, a gente está em outros jogos e outras iniciativas, até skate, música, futebol. E aí hoje a gente está expandindo a marca dessa maneira, mas começou assim. É muito legal essa tua proximidade, né, com o público. A gente vê que você é uma pessoa muito aberta e muito próxima. Como é que você encara o live streaming e qual que é a importância dessa relação direta com a tua audiência, com o teu público? Live streaming, assim, é uma tendência que eu vi crescer nos últimos anos e que, quando eu comecei, também não era comum. Até porque, se eu fosse citar como exemplo a cidade que eu morava, um vídeo no YouTube demorava a noite inteira para eu conseguir enviar o vídeo. Então, imagina uma live como que seria. Então, não era uma realidade muito democratizada, mas, hoje em dia, é sim. E essa tendência, mais uma vez, ela aconteceu muito antes lá fora. Então, tipo, você vê China, Estados Unidos, essas lives são muito fortes. E quando começou a acontecer no Brasil,
teve um fator que foi ruim de infinitas maneiras, mas impulsionou esse mercado, que foi a pandemia. Então, a pandemia jogou todo mundo para dentro de casa, assistindo às lives. Os gamers também focaram muito nisso, porque isso estava tendo muito resultado. E todo mundo que estava em casa acabou começando a jogar um jogo ou outro ali também, né, se divertir. A molecada, né, que não estava tão empolgada na escola, né, à distância. Então, isso ajudou o live stream a avançar, tipo, 10 anos, em 2, assim, em relação à audiência, impacto, marcas entendendo como que isso pode ser trabalhado, as plataformas tendo esse acesso para mais creators e mais audiência. Mas, no final do dia, a live, ela é o maior nível de conexão que você pode ter com o público, não estando presencialmente com ele, em um evento ou, sei lá, em um meet and greet ou algo assim. Ali você tem a oportunidade de ver o que o seu creator favorito está fazendo em tempo real. Ele pode te responder em tempo real, você pode, às vezes, tomar decisão no conteúdo dele junto com ele, enquanto ele é o protagonista, você está ali como passageiro. Então, esse nível de proximidade é algo que a gente vê que tem gerado os maiores níveis de engajamento com produtores de conteúdo. É muito comum você ver um produtor de conteúdo que tem um público fiel de 1000 pessoas destruir em métricas de resultado para campanhas e ativações, com pessoas, às vezes, que estão no TikTok com milhões de acessos em todos os vídeos, porque a relação é diferente. É um pouco complicado de explicar, mas a live stream está construindo um nível de proximidade muito além que a internet viu antes disso começar. E o feedback dessa audiência você coloca em prática? Isso acaba virando mais uma ferramenta de estudo para você avançar ou criar novas coisas, novas iniciativas? O feedback ali é tempo real, né? Então, é o mais rápido possível também. Quando você comenta algo na rede da pessoa, ela pode até demorar um dia para ler, depois vai ficar perdido ali no meio de um monte de comentário, mas se o streamer está olhando para o chat ali, o feedback vem para o bom e para o ruim, né? Então, você faz algo errado, se você está sendo aí criticado, o pessoal vai lá e vai te xingar também ao vivo. Então, é para o bom e para o ruim, mas é muito bom porque eu, pelo menos, uso assim. Eu sei que quem está ali é uma amostra da minha audiência que é muito engajada e muito fiel a ponto de separar uma parcela de 1, 2, 3 horas do tempo dela para estar vendo o que eu estou fazendo. Então, como dito que esse público é muito fiel e me conhece bastante, está participando bastante, eu uso muito para pedir opinião e para comentar coisas que eu não comentaria, às vezes, num Twitter, no Instagram, para testar algumas iniciativas e alguns caminhos que eu queira seguir. Então, sim, o público de live é muito, muito bom para pegar feedback também. Bruno, tem uma pergunta polêmica aqui, porque, afinal de contas, né, a gente está aqui para isso. Você começou a trabalhar com games há uns 10 anos e, nesse momento, 2013, 2014, os videogames já estavam aí na cultura, no imaginário popular e já não carregavam aquela carga de preconceito que a gente sabe que existe há muito tempo, que ainda existe, inclusive. Tem muita gente que associa videogame à violência, fala de maneiras impensadas sobre isso. Se você dá tiro no jogo, isso pode te estimular. Enfim, você já deve ter ouvido muito isso. Eu queria saber como você lida ainda com não esse preconceito apenas, mas esse caráter estranho que as gerações anteriores à sua não entendem os videogames ainda, não entendem o poder que eles têm com as crianças, o poder positivo, né, de transformação, ainda se apegam muito às ideias erradas de que videogame faz mal, que estraga, e, enfim, aquelas coisas que a gente já sabe. E eu queria saber se trabalhar com games é difícil e por isso que a Loud estaria também expandindo para outros projetos, como você falou, futebol, skate, esportes de uma maneira geral, né, que são mais aceitos pela sociedade, de certa forma. Então, é difícil trabalhar com games, basicamente? Não. Algumas perguntas vou separar um pouco. Quando eu comecei, existia muito preconceito com games. Então, era muito comum eu ir em eventos ou eu conversar ou receber alguma proposta de agência e estar conversando e dar errado porque alguém falava, não, games é violento, estou fora, minha marca não se associa com isso jamais, ainda mais porque eram jogos de tiro e tudo mais. Ou então as marcas falavam, a gente só se associa se for esse jogo aqui, que é de fada ou é de desenho. Então, isso acontecia bastante. E eu achava muito bizarro, eu olhava e falava assim, velho, mas por que ninguém está falando isso de outras coisas que também são violentas, de outros esportes, de filmes? Eu achava bem complicado e isso, com o tempo, foi caindo. Hoje é muito raro de ouvir posicionamentos desse tipo.
Às vezes a gente vê até na política, contraditórios e tudo mais, e é comum e a gente sabe que o conflito de gerações vai trazer essas opiniões. A gente tem que sempre estar sendo um interlocutor ali para explicar e mostrar também os pontos positivos, o que é legal, o que tem a agregar. Quando a gente decidiu partir para o futebol e outros esportes, na verdade foi uma tentativa de abrir um pouco mais ali o topo do funil para trazer mais conhecedores da nossa marca. Assim. A gente considera que em gaming, se alguém assiste esportes, algum jogo popular no Brasil, ele já tenha ouvido falar da Loud em algum momento, já tenha participado do nosso ecossistema, mas a gente quer continuar crescendo no mesmo ritmo, né? Então a gente está tentando olhar para outros mercados para ver como expandir isso sem perder a comunicação e sem perder a proximidade que a gente tem com o público, né? E sobre games no geral, assim, serem violentos ou não, é um tópico bem complicado, assim, cara, porque não existe uma resposta preto no branco. Se você olha para pesquisas recentes até, tipo, 2021, existem pesquisas que confirmaram que o excesso, a exposição em excesso em jogos violentos podem aumentar a agressividade de pessoas, mas é complicado porque poucas vezes a gente vê essa causa e efeito sendo muito direta. Sim, isso pode ser um fator, mas assim como, sei lá, negligência familiar, como a pessoa está em casa ou está na escola sofrendo, passando por algo, ou assistindo filmes ou conteúdos em plataformas muito mais acessíveis que os jogos, como Netflix, ou YouTube, ou TikTok, como que isso impacta também. Então, acho que não é só uma variável assim, esses estudos não mostram isso com um espectro assim mais amplo. Mas, no geral, tem muita coisa positiva, né? Uma recomendação que eu dou sempre é assim, se é o pai ou a mãe, olhar sempre a classificação etária dos jogos, não proibir, porque proibir é impossível. Como é que você vai proibir o acesso a conteúdo, a entretenimento do jeito que é? Mas sempre está de olho, sempre está acompanhando. Caso perceba algo estranho, procure ajuda, tente entender de onde que vem aquilo, porque pode estar vindo da própria família às vezes. Então, é um tema bem complicado, mas tem que ser levado a sério. Tipo, beleza, games tem muita coisa dando certo, tem muita gente trabalhando com isso, mas assim como tudo tem dois lados, né? Então a gente tem que saber lidar e ser profissional com os dois lados. Pegando um gancho sobre esse tema, e eu como mulher aqui no palco, como é que são as meninas aí no game, né? A gente ainda vê um número pequeno ainda de mulheres, né? Como é que você enxerga isso? Como é que a gente pode ponderar e trazer mais meninas não só para o live streaming, mas para esse universo como um todo? Sim. Não, o cenário de games e de esporte eletrônico sempre foi extremamente machista, né? E isso vem de muito tempo. Tipo, provavelmente você, quando estava jovem assim, não que você não seja jovem, né? Mas quando você era criança, adolescente, você viu acontecer muito que os pais, as famílias sempre lidaram com alguns tipos de presentes, de atividades, como sendo tipo de mulheres ou de homens. E isso acontece até hoje, por incrível que pareça. Então, isso meio que já gerou, historicamente, um atraso naquela familiaridade com a tecnologia do videogame, do computador, que os meninos conseguiram desenvolver um pouco mais. E, além disso, por o mundo, no geral, ser realmente machista e preconceituoso, os homens consideraram esse ambiente como sendo propriedade deles. Então, muitas vezes, quando as meninas tentaram entrar em algum jogo online e tentam jogar alguma comunicação ali por voz, elas não são bem recebidas e, às vezes, elas param de jogar e realmente não se sentem bem-vindas. Isso é muito ruim e todo mundo tem que trabalhar para mudar isso. Tem uma iniciativa que é muito legal, muito interessante, que são as ligas inclusivas, que alguns jogos eletrônicos estão fazendo agora, onde você pode competir com times inclusivos de mulheres, atletas trans, não binários, e isso ajuda muito a equalizar um pouco esse mercado, a dar oportunidade de pessoas se dedicarem exclusivamente ao que eles querem fazer, o que são bons em fazer, para daí, quem sabe, um dia se unirem às ligas mistas, que são a maioria dos jogos tradicionais, e terem esse trabalho mais reconhecido e conseguirem realmente viver disso. Porque realmente, quando você olha para um jogo, não é tão semelhante a um esporte tradicional, onde a limitação física, às vezes, atrapalha mais na performance. No esporte eletrônico, isso não existe. Na Loud, a gente tem o time inclusivo, a gente tem atletas de Valorant, mulheres, pessoas trans, não binárias, e a gente está tendo um trabalho muito incrível, tanto que o anúncio desse time foi tão impactante quanto o nosso anúncio da line-up de Valorant mista, em questão de número, resultado e engajamento. E as marcas também estão adorando trabalhar, porque a gente está sabendo contar a mesma história que eu falei, né, lá de trás, com conteúdo, como é que para um novo público que pode se sentir super inspirado por isso e pode ver que sim,
tem oportunidades, tem jeito, e eu vou batalhar para ir atrás e conseguir isso, sabe? Então, isso tem sido bem legal, bem gratificante de fazer, mas é só um pouco do que pode ser feito. Todo mundo pode melhorar e fazer muito, e a gente está sempre pensando em como evoluir. Bruno, um exercício de futurologia agora, né? Você joga games há muito tempo e você sabe que é a mídia que talvez mais rápido evolui. Se você pega um jogo de 2013 e compara com um jogo de hoje, né, principalmente porque eles hoje rodam em celulares, por exemplo, você vê uma evolução muito rápida. E há alguns anos a gente via o Minecraft como o jogo que definia uma geração de crianças e adolescentes. Hoje você tem outras modalidades semelhantes, né? Você tem um Roblox, mas você tem ainda um Free Fire rolando, mas outros jogos semelhantes surgindo, o Fortnite aí imperando, e essa tendência grande da molecada, geração alfa, né? Jogar no celular e jogar online, esses Battle Royale, entender que os jogos são desse jeito mesmo. Eu queria que você tentasse olhar para frente e falar como é que a gente vai estar jogando daqui a uns 10 anos. Se o celular vai ser realmente a plataforma principal do planeta, se a gente não vai mais ter console de videogame, se vai estar tudo na nuvem. Eu queria que o gamer falasse. É muito difícil, né? Que às vezes acontece cada coisa, aparece cada jogo que ninguém imagina e de repente é o jogo mais jogado do momento. Mas se eu fosse olhar assim para fazer uma aposta, eu diria que o próximo grande jogo vai ser mobile. Então, o nível de penetração que esse dispositivo tem hoje no Brasil e no mundo é o que as empresas que desenvolvem games querem. Assim. Eles querem que todo mundo seja um cliente deles e tenha a oportunidade de comprar algo dentro de um jogo deles. Então, eu acho que mobile, com certeza, até porque a própria Apple anunciou recentemente que o novo celular, o novo iPhone, é tão potente que pode jogar jogos até de console, de nível jogos de console, no aparelho móvel. Então, isso vai crescer muito, assim como computação em nuvem, né? Então, vai ser comum você poder jogar do seu celular jogos que estão na nuvem e você vai poder jogar jogos de qualidade AAA, como um novo Battlefield ou FIFA e tudo mais, no celular. E uma outra coisa que eu acho que os próximos grandes jogos vão ter, e que é muito importante para a marca também, que trabalha dentro de games e empresas que querem fazer ativações ou produtores de conteúdo, chama UGC, que é conteúdo gerado pela comunidade, pelos usuários. Minecraft fez isso lá atrás, né? Então ele dá a oportunidade de você construir coisas dentro de um mapa em aberto, modificar aquilo através de scripts e mods, e o Roblox depois passou ainda mais porque ele trouxe mais forte ainda as ferramentas de criação de conteúdo pela comunidade. Então hoje um usuário de Roblox, um jogador, pode fazer um mapa, fazer uma skin, uma roupa dentro do game e vender para milhões de pessoas que estão dentro daquela plataforma, né? O Roblox não é considerado um jogo, uma plataforma. Fortnite segue o mesmo caminho. Fortnite lançou um novo estúdio de criação que as pessoas podem fazer os mapas do zero, compartilhar esses mapas com outros jogadores, e se as pessoas estão jogando o seu mapa, o jogador ainda ganha dinheiro com isso, ainda vira uma nova profissão. Então, vendo isso, assim, eu acredito muito que os próximos grandes jogos precisam ter isso. É uma ferramenta essencial para um criador de conteúdo que quer ter longevidade, poder adaptar o que ele está fazendo e produzindo. O Free Fire, a gente ficou 2, 3, 4 anos jogando quase que o mesmo modo ali no Battle Royale, era uma atualização ou outra que mudava. Mas os novos jogos que têm conteúdos produzidos pela comunidade, pelos usuários, cara, tem conteúdo infinito ali. E as marcas podem entrar ali de forma oficial, produzindo um mapa que tem um ecossistema que é relacionado ao produto ou serviço que eles oferecem. Então, se eu pudesse apostar em duas coisas, seria isso. Realidade aumentada, acho que vai ser muito grande também, AR e tudo mais. Inteligência artificial para desenvolvimento, sim. Então, jogos que demoram 10 anos para serem desenvolvidos, com IA vai ser muito mais rápido, tanto em questão de mapa, de acabamento, de interação com personagens não jogáveis, vai se tornar muito real, vai ficar quase que imperceptível saber se é um player ou se é um NPC. Então, cara, tem muita coisa para acontecer, e quando alguém misturar tudo isso e lançarem os jogos dos próximos 10 anos, aí vai ser incrível. Cada vez mais rápido, né? Cada vez mais rápido. Bom, a gente está chegando no final e eu estou curiosíssima para saber da sua nova iniciativa, do Shark Tank, que você anunciou há pouco tempo. Conta um pouquinho mais para a gente. Não, isso foi um convite muito incrível, assim, que, tipo, eu sempre gostei muito de assistir o Shark Tank, então,
eu assistia não só o brasileiro, como dos Estados Unidos, da Austrália, achava muito legal o programa. E eu fazia até react em live do programa, então eu estava lá comentando, né? Falava, tipo, nossa, como é que o cara investiu nisso? Nossa, essa empresa aqui, como é que ele não investiu nessa? É ótima. E aí me convidaram para ser Shark convidado dessa temporada agora. E aí eu tive a experiência de gravar lá, a gente gravou no começo do ano e agora está começando a sair os episódios. Ao lado de pessoas que, para mim, são referências, assim, tipo Semenzato, Apolinário, Joel J, Carol Pfeiffer, a Monique. Então, assim, eu tive o prazer de conhecer eles na gravação. Não posso falar muito o que aconteceu, mas a gente fez alguns trabalhos legais aí também durante a temporada. E foi uma validação muito grande que eu vi de um programa tão tradicional da Sony, o Shark Tank, que é algo tão importante para o empreendedorismo brasileiro. Olhar para o game, assim, sabe? Pegar um cara que eles sabem que, tipo, veio do gamer, era um youtuber, começou a construir a jornada dele, não, vem aqui, senta aqui do lado de referências do empreendedorismo brasileiro, de igual para igual. Eu acho que isso significa muito. Isso mostra para muita gente que, às vezes, está jogando do outro lado, ou está começando a produzir conteúdo, que hoje em dia a gente já é visto de outra forma, sabe? Então, eu me surpreendi com o convite. Foi uma das coisas mais legais, assim, que eu já fui convidado para fazer, porque eu era muito fã do programa. E foi incrível, velho, porque, quando eu era mais novo, eu me inspirava muito em quem fazia coisa diferente, em quem tinha, tipo, ideias inovadoras e começava uma empresa. E hoje eu poder estar ali no programa e ajudar uma galera que às vezes chega ali com ideias iguais às que eu tive quando eu comecei a Loud, que eu achava que às vezes não ia dar certo, eu sabia que ia dar, mas tinha que mudar muita coisa, eu me identifico muito. Então está sendo muito legal trabalhar do lado dos empreendedores que eu conheci ali também. E isso também ajuda a trazer mais inovadores ou ideias inovadoras desse universo, né? Você estimula a tua presença lá. Né? Muito. O pessoal assiste, tem os reacts também da galera da internet, que são muito comuns também, né? Então, o pessoal que me conhece da internet vai reagir. As ideias que o próprio programa selecionou para ir, enquanto eu estava como convidado, são ideias que nas outras temporadas não tinha. Então, tipo, eu não posso falar exatamente, mas é um tema de empresa que até então não tinha tanto, e com eu estando lá para poder opinar e também questionar, eu acho que vai abrir muita porta para quem está assistindo olhar e falar, cara, eu quero fundar uma empresa nessa área, eu quero fazer isso, eu tenho uma ideia que eu achava que era ruim e vendo essa daí, parece ser legal agora. Então, eu acho que esse é o maior impacto que o programa traz, assim. Ô Bruno, deve ter muita gente que olha para a tua trajetória e fala, que legal, né? Que história incrível, gostaria de que acontecesse comigo e tal, mas a gente sabe que os tempos evoluem muito rápido e o que aconteceu com você, a sua trajetória 10 anos atrás, hoje talvez ela não fosse possível do mesmo jeito, até porque tem muito mais gente tentando fazer algo parecido, né? Essa questão de criadores transmitindo vídeos e até as plataformas serem até mais onipresentes, né? O TikTok, por exemplo, na vida das pessoas, é muito mais difícil surgir um Bruno Playhard hoje em dia. Então, se você pudesse aconselhar as pessoas que estão aqui assistindo, que adorariam ter uma trajetória tão feliz como a tua, mas nos dias de hoje, como se faz? Qual seria o caminho das pedras? É difícil falar em 3 minutos, igual está ali, mas assim... Essa é a graça. Uma coisa que me pega muito é que hoje eu sinto que eu sou o advogado, o médico dos criadores de conteúdo. Igual eu achava que era uma profissão super antiquada. Cara, fazer vídeo de gameplay de jogo mobile, eu estou 10 anos atrasado. Eu fui num evento recentemente do YouTube com, 50, 60 influenciadores super relevantes e fiquei num hotel trocando ideia com eles e tudo mais. E eu percebi que a nova galera que está produzindo conteúdo e está se destacando muito rápido, eles fazem coisas que ninguém pensou em fazer antes. Então, eu conheci uma menina que ela simplesmente era acumuladora, ela tinha um monte de coisa que ela guardava de quando ela era nova, e, celular antigo, brinquedo antigo. Ela começou a mostrar tudo isso, fazer um canal de nostalgia. E ela estourou no TikTok. Hoje em dia tem, pessoas que gostam de livros e dão opinião no TikTok, e isso tem uma comunidade super aficionada que viraliza muito também. Pessoas que gostam de cozinhar ou só de comer mesmo, de experimentar pratos específicos, fazem sua comunidade e isso dá muito certo. Então, eu diria que, assim, a melhor coisa que eu fiz lá atrás, quando eu comecei, e que eu vejo as pessoas que estão começando hoje e crescendo muito, é olhar para algo que tem pouca gente fazendo. Eu acho que é entender que, às vezes, existem hoje, com a democratização da internet, acesso a dispositivos,
talvez tenham muito mais pessoas interessadas em algo que só você acha que você é interessado, né, do que no passado. Então, é mais fácil de você construir uma base, trabalhar com isso e crescer. E sempre também uma outra dica que eu dou é que, assim, não vai dar certo no começo. Às vezes vai demorar 1, 2 anos ali, você vai ficar se matando ali, tendo que trabalhar enquanto você tem outro emprego, mas dedicação é o segredo, assim. Você tem que continuar dedicado, focado, consistente, porque se tivesse uma característica que eu acho que eu tive nesses 10 anos, foi ser muito dedicado, muito esforçado, mesmo quando tudo parece que está indo por água abaixo, tudo parece que vai dar errado, você olha e continua, pensa no dia seguinte. Então, essas 2 dicas assim, para a produção de conteúdo, eu acho que nunca vão sair de moda, sabe? Muito bom, você conseguiu explicar em 2 minutos. Boa. A gente ficou com o último minuto. Ah, legal. Você quer fazer uma finalização, Dani? Bruno, aproveita esses últimos 40 segundos aí para vender o seu peixe como se isso fosse necessário, né? Sempre é, né? Então, Sempre. por favor, fica à vontade. Não, eu queria agradecer muito todo mundo que veio aí. Sei que hoje está calor, domingo, todo mundo talvez queria estar em casa, mas agradeço muito que vocês vieram. Obrigado pelas perguntas, foram ótimas. O pessoal do evento também, incrível. E é isso, quem quiser entrar em contato aí, tem nas redes, os e-mails, LinkedIn também uso bastante. Vejam Shark Tank, nova temporada está bem legal. Espero que eu não tenha falado muita besteira lá, mas foi a primeira vez, né? Vamos ver se vai ter outra. Bom, muito obrigado. Obrigada, Bruno.